Oi, Érica. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Ai, como você é bonitinha agora que eu tô te vendo. Legal. Então, tá bom. A gente não fez aquele alinhamento, né? Você preparou perguntas que você queira fazer para os trabalhos? Eu separei algumas perguntas aqui, Eu pelo que. separei duas para cada trabalho, e aí você pode fazer as suas, se sobrar tempo eu faço as minhas, tá? A prioridade é você. Ah, eu pensei que era ao contrário. Eu pensei que a prioridade era a senhora e depois. Não, é porque eu acho que você é uma estudante, você deve ter mais dúvidas que eu. Então, cada uma faz uma pergunta para a Ah, tá. gente alinhar, né? E são 15 minutos, né? Porque são quatro trabalhos, então a gente vai, quando combinar, né, quando entrar todos os participantes, que a gente avisa com 5 minutos de antecedência ou 3 minutos. O que que você acha? Só para a pessoa se organizar. O Pode, que que você pode ser imagina? com, pode ser com cinco, né? Que eu aí acho que fica mais. Então, é, então a gente vai fazer isso, eu marco o tempo. E quando chegar faltando 5 minutos, você avisa, tá? Tá, eu vou Eu avisar vou, pelo eu vou chat. colocar aqui no chat o meu celular. Se você quiser falar comigo, Tá, tá. Ana Luísa, você é autora de algum trabalho? Acho que ela não tá aqui. Nossa, que gente descansada nesse nosso painel. São 2 minutos para começar, os autores não estão. WO, Érica, É, WO. Negócio online, caramba, pois é. vamos Bom, aguardar. eu ia falar uma frase agora, mas eu ia me sentir com um pouco mais de idade. Eu ia falar na minha época. Bonitinha, na sua época, o que que você tem, menina? 20 anos?
Ai, recebo! Ai, glória a Deus, obrigado, fez meu dia. Quem É, dera você o tem convite. mais? É. Tenho 33 já. Ah, não, mas é É, jovem, é é, o novo jovem, né? É o novo pois jovem. é. 33. E o que que você está fazendo? Doutorado, é isso? Ali na FUCAP? Isso, Em isso. administração? Contabilidade. Ah, eu conheço o Aridelmo aí. Então, eu tô fazendo, Ai, contabilidade, que legal, que tô fazendo em bacana. contabilidade. Aí agora a gente está se preparando para ir para qualificação, né? Ano que vem. Sim. E qual que é o teu tema, Érica? Então, o meu tema é sobre IFRS S1, S2 e A18, né? Sobre os Ai, me temas aí. chama aí para tua banca. Ah, vou chamar. É com isso que eu trabalho. Mentira! Sim, Ah, eu estou então eu já no tenho. departamento de contabilidade aqui da Unifesp e eu trabalho com contabilidade social ambiental. Tá? O meu Ah, foco, então. na verdade, em sala de aula é mais grandes empresas, mas a minha pesquisa é com PME. Ah, bacana. Lucas, você é Olá, autor, meu caro? Ah, que bonito e esse fundo! Eu tive que improvisar o meu. Onde você conseguiu isso, Lucas? tá aqui na página do SEMEAD. Ah, caramba, deixa eu entrar na página. Mentira. Ai, Procurei por gente. tudo isso. Ó, Ah, eu na também página quero. principal, ó, na página É. principal, ó, aí tem assim, ó, Fundo Coloca o Virtual Sugerido. link, por favor, aí no chat, que daí a gente muda. Tá, Gente, achei muito chique, né? É legal. bacana, eu improvisei aqui o negócio. E aí tem Tá, o fundo deixa eu azul. pegar aqui. Então, eu procurei na página, não fui a habilidosa como você. Ah, achei aqui, Programação. template. Fundo! Ah, que bonito! Tem vários. Ah, vou pegar um azul bique, que eu acho que me favorece. Deixa eu pegar, salvar a imagem como, downloads. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui bem rapidinho. Onde é que vocês conseguem no Zoom colocar esse O fundo? Então, fundo? deixa eu te dizer, fica onde tem a câmerazinha, vídeo, aí é Hum, acessório, painel ah, de fundo, tá? Então, você vai ali no videozinho, vai abrir, aí aparece configurações de vídeo. Mas eu baixei errado, ele não está no ah, formato que eu eu não consegui sei fazer. mexer muito bem no Zoom. É, mas você vai conseguir, tenha fé. É Ô, Luísa, configuração de o seu tá vídeo, invertido, é? A sua. aí vai estar plano de fundo. É, eu tô tentando subir aqui agora ao vivo, eu não tô conseguindo. Eu não sei se depois, em algum momento, Assim mesmo. vou conseguir, mas É porque tem que agora. ser no formato de imagem. O meu baixou num formato idiota. Deixa eu tentar, então, baixar em Ah, outro é formato. isso. A gente baixa, ele baixa em formato web. Aí a gente tem que salvar no formato JPEG. Deixa eu ver se eu Ai, que consigo mandar aqui bom, para que você. legal. Adoro isso. Consigo mandar aqui. Isso, exatamente. É, mas aqui o meu não tá nem salvando no formato JPEG, só tem imagem. Deixa eu ver. Eu vou tentar vou tentar no JPEG pelo fazer um cambalacho aqui. Muito. Agora estou me achando. Obrigada, Lucas. Muito bem, Felipe aí também. Vocês são. Desculpe,
nomes dos autores, eu sei todos os trabalhos, mas os autores, não sei. Ana, de que trabalho você é? Eu vou falar, eu vou falar do Observatório Tá, de tá, Pessoal da UFPE. tá. Então, você é o segundo. Certo. Quem e os dois rapazes? Lucas, qual trabalho Eu, você é? o meu análise dos casos de aplicação de sanções administrativas. O seu é o primeiro, pela ordem lá. E o Felipe? Da Secretaria de Finanças de Burocratização Viva. Ah, tá bom, beleza. Então é o terceiro. Vamos esperar que o quarto autor chegue. Érica, você, Já aí pode eu não estou te começar. vendo. Eu acho o seguinte: nós vamos combinar, pessoal, que daqui a pouco a gente vai dar um, dois, três, começa. A Érica vai abrir a sessão, que ela está fazendo a assistência. Ela vai fazer uma pequena fala de quem ela é, etc. 2 minutos se apresentando, depois venho eu, e aí a gente faz na sequência que apareceu ali no SEMEAD, tá bom? Então, começando pelo Lucas, depois a Ana, depois o Felipe. Cada um tem 15 minutos e a gente vai guardar as perguntas para o final, tudo bem? Quando faltar 5 minutos, a Érica vai avisar. Então, 3, 2, 1, pode começar. Olá, pessoal, boa tarde, né? Sejam muito bem-vindos aí ao SEMEAD. Meu nome é Érica, eu sou estudante de doutorado de contabilidade da FUCAP, tá? Minha área de pesquisa, ela é um pouquinho relacionada, né? Eu estava aqui conversando com a professora, Heloísa, sobre IFRS S1, S2 e 18, né? Que cuida dessa parte socioambiental das empresas, né? E como as empresas elas formulam, né, os seus KPIs para poder mensurar isso, como elas apresentam isso nas normas, nos formatos, né, das demonstrações financeiras, como, né, que esse novo formato, né, vai ter que ser apresentado, né, aí a partir do ano que vem, como as empresas estão se comportando com isso. Então, essa é a minha linha de pesquisa, mas tenho mestrado em administração. Então, assim, agradeço muito aí a oportunidade aí, o SEMEAD, de estar aqui nessa tarde aí enriquecedora com vocês. E o que eu preciso, que eu puder aí contribuir com vocês, tá? Agradeço muito. Bom, meu nome é Heloísa Ronagel, eu sou professora do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de São Paulo. Estou aqui moderando, né, a sessão 8 nessa segunda-feira, dia 10, e desejo um bom trabalho a todos. Agora vamos apresentar na ordem os autores, que é o Lucas, a Ana e o Felipe. Maravilha, então já posso iniciar com a apresentação, né? Deixa eu compartilhar. Lucas, quando tiver faltando 5 minutinhos, eu vou avisar, vou tentar te avisar pelo chat para não atrapalhar a sua fala, tá? E não interromper também a sua apresentação, tá bom? Ok, ok. Hum, compartilhar. Ou a gente pode reagir com um foguetinho, tá, Lucas? Vai passar na tua Tá bom. Pode tela ser. aí o foguetinho, e aí você vai saber. Aham. Quero saber se vocês estão vendo a minha tela. Perfeito. Sim. Então tá. Bom, gostaria de iniciar aqui a apresentação, agradecendo a presença de todos. É, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu me chamo Lucas, sou mestre em administração pública pela Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA. É, sou servidor público federal, atualmente estou em exercício na NTT.
Meu professor Napier, ele é professor doutor, ele é de Ciências Sociais pela Universidade Federal, é professor lá da Universidade UFESA e também foi meu orientador de mestrado e coordenador lá do programa do Profiap. Esse artigo, ele é um dos artigos que foi oriundo, né? Foi oriundo da minha dissertação de mestrado. Então, vamos iniciar aqui com a parte só ajustar aqui, da justificativa, né? A justificativa do trabalho, né? Da análise, né? Dos casos de aplicação das sanções administrativas, ela as empresas contratadas, né, em decorrência dos processos administrativos de apuração de responsabilidade, né? Então, é o estudo de um artigo aplicado, né, caso do DENIT do Ceará, na época em que eu estava atuando na autarquia, na regional do Ceará. Então, como justificativa, né, um contexto problemático, né, com paralisação e execução de obras públicas, elas representam um grave problema nacional, né? Ela gera desperdício público, gera prejuízos sociais significativos, né? Temos muitas obras do PAC aí que são geridas, né, pela autarquia, pelo DENIT, né? O DENIT ele é uma autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes e é responsável aí pelo modal rodoviário federal, né? Rodoviário, aquaviário e ferroviário. E as causas dessas paralisações, as inexecuções, são diversas, né? Incluindo abandono das empresas, falhas técnicas, limitações orçamentárias. Nós temos a relevância, né, da sanção administrativa com a atuação coercitiva do Estado por meio de aplicação de sanções administrativas. Com isso, torna-se, né, com essas aplicações, né, de forma eficaz, acaba gerando um desestímulo ao descumprimento contratual, a fim de mitigar os problemas das obras inacabadas, né, garantindo a eficácia das políticas públicas e a boa gestão dos recursos. E nós temos a lacuna, a importância do estudo, que há uma necessidade de compreender como a administração pública tem aplicado essas sanções e avaliar a efetividade dos mecanismos existentes, especialmente no que tange à recuperação de danos ao erário. O objetivo geral é identificar os casos de aplicação de sanções administrativas pecuniárias às empresas contratadas em decorrência dos processos administrativos de apuração de responsabilidade. E as contribuições esperadas, gerar subsídios, né, para discussões sobre a adequação dos mecanismos legais de sanção, evidenciando a atuação da administração pública e oferecendo insights para aprimoramento da fiscalização e da gestão contratual, né, com o fim de redução de desperdício de recurso público. Então, aqui eu trago o referencial teórico, né, acerca das contratações públicas no Brasil, as principais referências sobre as contratações, sendo elas as doutrinas, leis, decretos, instruções normativas, acordos do TCU. Ah, nesse, nesse tópico, é demonstrado o marco regulatório da licitação pública, são apresentados os procedimentos prévios à contratação, em seguida são evidenciadas as características dos contratos administrativos e as prerrogativas do poder público, né, que a administração possui.
E aí, como exemplo, né, de prerrogativas, é, são, né, a fiscalização da execução do contrato, a aplicação de sanções e exigências de garantias contratuais. A metodologia do trabalho, metodologia qual e quant, ativo, com a utilização do método qualitativo, né, com a utilização de dados documentais e bibliográficos, e de estudo e observação da análise, da aplicabilidade da gestão do conhecimento na sua etapa de armazenamento, e o método quantitativo, com informações numéricas representadas por meio de tabelas e gráficos, permitindo classificar e realizar análise traduzindo os resultados em números, para serem classificados e, consequentemente, analisados. E aí a gente começou com a pesquisa bibliográfica, com o levantamento da literatura, os conceitos, a pesquisa exploratória, estudo de caso, pesquisa descritiva, com os levantamentos dos dados, e por fim, o tratamento dos dados, né, com os dados secundários, com o método quantitativo. É, Aí iniciamos, né, com acesso aos sistemas corporativos, né, onde foi enviado um ofício, né, a universidade mandou um ofício para o DENIT, para que fosse autorizada a concessão de acesso ao sistema da autarquia, né, para a obtenção dos dados, delimitação temporal de 2012 a 2021, foi necessário fazer essa delimitação, que a pesquisa ela iniciou ainda no ano de 2022, e aí, para ter o ano completo, a gente não conseguiu ter o ano de 2022, e, e aí optou-se por trabalhar com os dados até o ano de 2021, né? E foi necessário fazer o corte dos últimos 10 anos, uma vez que os dados anteriores a 2012 estavam incompletos e bem imprecisos, não sendo possível confirmar, né, a veracidade e segurança das informações. Com relação ao levantamento, né, foram identificados 115 contratos no levantamento, e o quantitativo de contratos em que foi possível a obtenção de todas as informações, 102 contratos, nesse lapso temporal de 10 anos. Depois, o período da coleta, né, ocorreu entre novembro de 2022 até maio de 2023, mais ou menos aí uns 6 meses, 7 meses de levantamento de dados, a coleta. Fiz um banco de dados, em planilha de Excel, por meio dos sistemas, né? Do Sindenit e do SIAC. Todos os contratos que estavam sob responsabilidade da Superintendência do DENIT no Ceará. E aí, com base nesse banco de dados, foi possível extrair os dados gerenciais dos contratos. E, em seguida, foi feita a verificação de ocorrências dos contratos, né? Essas ocorrências verificadas, depois dos dados inseridos na planilha, né, no banco de dados, a gente foram inseridas mais informações nas colunas, sendo elas ocorrências de atraso da execução por parte, né, da empresa, a informação se a obra ou serviço finalizou no prazo inicial previsto, se houve ocorrência de falhas na execução, se houve processo administrativo de recuperação de responsabilidade, e qual a penalidade aplicada. E aí, os resultados da pesquisa, foi possível verificar, né, que eu mostro, foram separados, segregados, né, os tipos de contratos e os totais, né, com obras de engenharia, supervisão, consultoria e estudos de projetos. Aqueles 102 contratos, eles geraram esse montante, né, nos últimos 10 anos de 1 bilhão e 808 milhões. Verificou-se, né, que
obra de engenharia, né, o tipo de contrato com maior somatório, e essa constatação se deve ao fato de que as obras de engenharia elas representam, inevitavelmente, a maior complexidade, né, frente aos demais tipos de contrato. Uma vez que representa, de fato, a execução da obra de engenharia referente à manutenção, né, a manutenção e construção de rodovias, que só no estado do Ceará tem uma malha de 2.300 quilômetros, né, de rodovias federais. E verificou-se também que esse tipo de contrato foi responsável por 88,63%, né, do total de ocorrências de falhas na execução do objeto. E em seguida foi evidenciado que os valores dos contratos firmados são apresentados, né, com seus valores iniciais, somados com seus aditivos e os reajustes, né, permitidos em lei, para a manutenção do equilíbrio do contrato, né, equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Foi mencionado no referencial teórico. Aqui eu coloquei, né, os tipos, né, de ocorrência, a quantidade de ocorrências, né, de atraso pela empresa, segregado por tipo de intervenção, e os motivos para tal atraso: dificuldade financeira da empresa, ausência ou deficiência de capacidade técnica para o tipo de intervenção e desmobilização total ou parcial da equipe. E às vezes o que acontece? Às vezes a empresa assina vários contratos, a administração pública participa de várias estações e não tem quantitativo suficiente, né, de pessoas. Lucas, você tem 1 minuto para concluir, tá? Tá bom. Aqui eu trago as informações sobre a execução dos contratos, motivos, né, do atraso: contingenciamento orçamentário, modificações do plano de execução, atrasos de resultantes de decisões judiciais, são motivos ali que a gente verificou na pesquisa, né? Aqui são os quantitativos de processo administrativo de responsabilidade, né, com o arcabouço legal. E aí, desses processos de administrativos de responsabilidade, foram possíveis aplicar sanções administrativas aqui elencadas, né, como advertência, multa, suspensão, impedimento de solicitar, e declaração de idoneidade. Aqui eu trago nesse slide os quantitativos, né, que foram observados, né, em termos de cada espécie de sanção, em que observou-se que 55%, ali 55,6%, é o percentual das sanções envolvendo multa e devolução de valores. E aqui a gente verifica que a barra marrom representa o valor da multa aplicada e a barra azul, ela representa a garantia, né? Então a gente conseguiu verificar que a multa aplicada, ela foi superior, em todos os casos, à garantia apresentada pela empresa, né? E isso representa um grande risco para a administração pública, pois muitas vezes a empresa não tem condições de atar com o prejuízo e a União tem que reaver esses valores na justiça, e muitas vezes acaba demorando demais, né, para conseguir reaver esse recurso. Então, caminhando para a conclusão, a gente verifica nesse estudo, né, a atuação da administração pública, né, por meio das suas prerrogativas de direito público, das cláusulas orbitantes, as sanções aplicadas, né, a diversidade de sanções, a fragilidade pecuniária, né, com o dano ao erário superior da garantia apresentada, a ineficácia da cobrança, com é possível observar tentativas frustradas de acionamento, a necessidade de cobrança via judicial, inscrição do caminho, implicações e reflexões do estudo. Revelou uma fragilidade sistêmica que dificulta a pronta e integral recuperação dos recursos públicos, atrasando a conclusão das obras e entrega de serviço. E perspectivas futuras: sugere-se aprofundar os estudos sobre a adequação dos limites das garantias
e mecanismos de sanção, de forma a aperfeiçoar a gestão e mitigar os riscos de prejuízo ao erário. Aqui são as referências e obrigado. Muito obrigada, bastante interessante o seu trabalho. Ana Luísa, Boa tarde. Deixa eu só colocar aqui em modo apresentação. E- Estão conseguindo ver? sim, está perfeito. Bom, eu me chamo Ana Luísa Freire de Lorena. Eu sou, na verdade, atualmente eu acumulo duas funções. Eu sou docente no Departamento de Administração da UFPE, atualmente como substituta, e também sou técnica administrativa no cargo de administradora na UFPE também, né? Só que eu fico na PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Tenho um mestrado e doutorado em engenharia de produção, e esse trabalho ele foi fruto de um MBA que eu fiz e terminei ano passado em Analytics, né? Business Intelligence Analytics. E aí eu fiz esse trabalho voltado para o Visual Analytics, né? Que é análise de dados, é o foco na visualização dos dados, né? Em análise de dados. Vamos lá. Bom, com relação à motivação do trabalho, né? Fato que, ó, acho que a maioria que é, se não todos, né, são de organizações públicas, né? Então a gente sabe que os órgãos públicos eles precisam exercer uma transparência dos seus dados, né? A gente tem a LAI, que é a Lei 12.527, que fala sobre isso, né? Que exige que uma transparência permitindo o acesso da sociedade às informações da administração, né? E, além disso, a gente tem, ao mesmo tempo, o Visual Analytics, que é uma disciplina que facilita o raciocínio analítico humano através dessas interações, dessas interfaces visuais. Né? E aí a gente vem os dashboards, né, que são os painéis de dados, dentro do Visual, dentro dessa disciplina, que é o Visual Analytics, né? Que eles são, na verdade, ferramentas, né, estratégicas para os governos, né, de maneira geral, uma vez que a gente tem essa necessidade de transparecer as informações e dados para a sociedade, né, e a gente tem essas ferramentas que ajudam bastante, né. E aí tem um caso da Progep, né, que é um caso focando na situação em si, que de fato motivou a análise, esse trabalho, né, que a Progep ela passa por um período de alta rotatividade de pessoal, né? Enfim, eu acredito que seria até, talvez até geral, uma vez que a gente tem salários mais baixos, né, para as IFES de maneira geral, né, as rurais, as federais e os institutos federais, comparação ao legislativo, né, e o judiciário. Então, muitas pessoas acabam saindo, né, por conta disso. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, vários cargos públicos que foram vedados ou extintos, né, pelo governo federal, e por conta disso, a PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, não consegue repor esses cargos, né, porque já foram extintos, então, assim, é uma mão de obra que as pessoas se aposentam, ou então saem, né, pedem vacância, e não tem como repor essas pessoas. E aí surgiu a ideia do Observatório de Pessoal, dentro desse contexto de necessidade de tomar decisão, principalmente dentro de uma grande evasão e concurso com pouca vaga, com pouca vaga, assim, de fato ocupando, né? E onde é que a gente poderia distribuir melhor. Enfim, então surgiu a ideia realmente do Observatório Pessoal lá na UFPE, né? Que é uma proposta de um modelo inicial de dashboard utilizando o Power BI. Então, o objetivo é entender, primeiro a gente procurou, né, entender o contexto da Progep, né, e a real necessidade,
de se comunicar através dos dados, né, principalmente para a autogestão, né, e entender a caracterização do seu público-alvo, né, as pessoas que seriam interessados de maneira geral nesse dashboard. E a gente utilizou diretrizes desses 3 autores principais, que foi a Knaflic, 2018, né, que é um livro bem conhecido dentro de Visual Analytics, o Sarikaya e Sibash. São outros artigos também que dão muitas orientações em como desenvolver dashboards. E aí, a gente viu na literatura que existem classificações para os dashboards, né? A primeira está relacionada ao fato do dashboard ele ser desenvolvido para monitoramento ou ele ser considerado estático, daria no mesmo, que são dashboards tradicionais, né, sem interações, né, eles expõem os dados de uma única página. Tem os dashboards para tarefas analíticas, né, que são aqueles interativos que permitem esse cross-filtering, que é o cruzamento dos filtros. A gente seleciona um filtro e aí todos os outros gráficos são recalculados, espelhando aquele filtro que foi escolhido. Então, a gente também tem a navegação e o detalhamento dos dados. Tem também os dashboards de revista, né, que servem para divulgar informações, sendo muito encontrados em artigos jornalísticos, e normalmente eles vêm com um textozinho explicativo ao lado. E tem os dashboards de repositório, né, que eles listam vários gráficos em páginas distintas, né, e aí existem interações e links para explorar essas páginas. Quanto ao propósito, eles podem apoiar a tomada de decisão estratégica, né, demonstrando métricas que direcionam as decisões. Eles podem ajudar no conhecimento e acompanhamento de KPIs, né, que na verdade são... Está me fugindo agora a palavra. Né, que é como se fossem os indicadores de gestão, né? De performance. Desculpa. Isso, os indicadores de performance, de gestão da organização, né, e auxiliam no monitoramento de desempenho. Existe um propósito também que é para comunicação e aprendizado apenas, né, que são aqueles dashboards que comunicam e educam o seu público, né? Por exemplo, mais no contexto individual para informar dados, por exemplo, aqueles dashboards que você tem um painel, um relógio que fica monitorando a sua saúde enquanto você corre, fica monitorando os batimentos cardíacos, monitorando a quantidade de passadas, a velocidade que você está correndo, né? Então, aquilo dali é considerado também um dashboard de comunicação aprendizado. Você vai aprendendo, desenvolvendo, analisando aquele painel, né? E com relação ao público-alvo, tem os dashboards de circulação pública, né, que são destinados para pessoas de maneira geral. Tem um de circulação organizacional, né, que é aqueles que são voltados para pessoas diferentes da organização, considerando que todas elas têm um objetivo comum, né, que é a produtividade, né, e o bem-estar da organização e também dos indivíduos, né, dos trabalhadores. E tem a circulação individual, que também calha com esse exemplo que eu dei dos smartwatches, né, que são aqueles que quantificam dados individuais. E também a relação público-alvo, ela pode ser considerada também em relação à alfabetização, que vai o nível de alfabetização do indivíduo com a leitura dos dados. Se ela é baixa, normalmente se usa mais gráficos de barra, gráficos de linhas. Quando ela é média, já se pode aí colocar um pouco mais de dificuldade, como gráficos de diagramas de dispersão, mapas de calor. E quando é alta, a gente pode colocar visualizações de radar, tree map no caso, e redes. Com relação à interatividade, os painéis eles podem ser de construção e composição, né, em que os usuários eles podem personalizar as visualizações, e aí permitindo certa flexibilidade. Existe o multipáginas, em que você fica navegando entre as páginas. Os dashboards que são interfaces interativas, né, que utilizam filtros, esses cross-filtering, né, que eu falei, que é os cruzamentos dos dados, né?
E também tem um destaque e anotação, em que os usuários podem destacar e anotar visualizações específicas, né? Fazendo alterações persistentes. Deixa eu só abrir aqui que minha gata está. Bom, esses meus gatos. Bom, com relação à semântica, a gente tem a classificação que eles podem ser atualizáveis, quando eles são atualizados de maneira automática. Notificação, quando eles objetivam identificar anomalias e comunicá-las através de alertas. E aí, normalmente se usa métricas, né, limítrofes antes de liberar o alerta, quando passa ou quando não atinge. E tem os benchmarks, né, que são dashboards que utilizam de artifícios que mostram direções ideais, como setas direcionando para cima, para baixo, né? Também utiliza visualização através de cores, né? E com relação à metodologia do trabalho, né, foi utilizado a ferramenta Power BI para desenvolver o dashboard. A pesquisa ela tem uma natureza pragmática e aplicada, né? O foco dela é realmente auxiliar, solucionar problemas, né? E dentro dessa natureza pragmática, a gente utilizou o Design Science Research, DSR, né? Que é uma forma, é um guia metodológico, né? Para desenvolver modelos, artefatos, né? De pesquisa que auxiliam a solucionar problemas, né? Problemas de gestão nesse caso. E aí, no Web of Science, a gente buscou artigos científicos utilizando dois filtros, né, que é o Public Sector ou então Public Organizations, combinando eles com dashboards, Power BI e Visual Analytics. Com relação à metodologia, né, esse daqui foi um modelo desenvolvido para a elaboração do dashboard, com base no DSR. Então, com base na FLIC 2018, foi estabelecido foi desenvolvido no estabelecimento do propósito do modelo. Deixa eu colocar aqui. E a análise do público-alvo, e com base em Sarikaya e Ba, foi desenvolvida a criação do modelo em si, né? E aí a gente tem 7 etapas aqui dentro, que é a representação visual, a informação, layout de página, espaço de tela, estrutura do conteúdo, interações e cores. E, por último, teve a etapa de validação do modelo, né, com a coleta de feedback da autogestão e inserção de melhorias no modelo. E aí vem o observatório, né, do pessoal, em que ele traz aqui, dentro do estabelecimento do proposto modelo, né, foi identificada a necessidade de auxiliar na tomada de decisão em nível gerencial, principalmente nesses casos que eu mencionei de servidores que saem e a universidade não tem como repor, e o fornecimento de informações operacionais para fins de conhecimento também. Com relação à análise do público-alvo, identificou que seria interessante fazer um dashboard para circulação organizacional mesmo, considerando que a grande maioria dos servidores tem uma alfabetização baixa. Então, foi de fato preocupante assim a gente desenvolver com gráficos básicos mesmo. E com relação à criação do modelo, a gente preferiu fazer um dashboard do tipo analítico. Então, essa aqui é a cara, o comecinho, né, vamos dizer assim, a homepage do dashboard, né? E aqui a gente tem vamos dizer assim, esses cards, né? Aqui no início, que eles têm um caráter estático das informações, né? Eles têm a função de apresentar uma fotografia atual para cada situação do servidor, seja ela um servidor ativo, aposentado, um servidor em estágio probatório, deficiente. E aqui a gente já começa, peguei, por exemplo, aqui a aba, né? A página do servidor ativo na UFPE. Então, dentro da etapa 2, que é a etapa de criação do modelo, com relação à representação visual, a gente utilizou de listas, como essa lista aqui, né, para detalhar, facilitar assim, a visualização detalhada de algumas informações. A gente utilizou também pictogramas, né, representando os gêneros masculino e feminino.
A gente também optou por usar gráficos de barra, aqui como vocês estão vendo, né, por essa questão de facilidade da baixa alfabetização, né, então tanto na vertical quanto também na horizontal. E a gente utilizou aqui dados agregados, por exemplo, a gente fez aqui a agregação com relação à faixa etária para facilitar também a visualização e também a filtragem aqui, por exemplo, o org é unidade organizacional, então a gente pode selecionar aqui de tipos diferentes de orgs e os gráficos eles recalculam, né, eles mudam. Ana É, Luísa, 1 minuto para encerrar, tá? Jesus, tá, vou tentar aqui correr. Bom, então, com relação à informação, né, eu já falei a questão da agregação da filtragem, com relação ao layout de página, ele é considerado um layout aberto, em que a gente preza por uma certa equidade aqui dos widgets, para não deixar claro que um é mais importante que o outro. Com relação ao espaço de tela, a gente usa várias telas, como se pode ver aqui, a gente pode navegar entre as telas. A gente utiliza drill down aqui, por exemplo, nesse widget aqui, se a gente selecionar a Progep, consegue ver setores dentro da Progep, e também a gente consegue utilizar o cross-filtering aqui. E com relação à coleta de dados, né, e à inserção de melhorias, então, de maneira geral, a pró-reitora, diretoras, consideraram o dashboard como positivo, né, principalmente para tomar as decisões que elas precisam, né, e eles destacaram, né, uma especial atenção para os assuntos mais sensíveis, né, como o fato que eu falei dos servidores que saem de cargos extintos e vedados. Foi reconhecido como importante também para dar mais transparência para os dados da Progep, e a página de aposentados ela foi destacada como importante, né, já que dela exige uma trajetória longa, né, dos servidores na UFPE, e também porque ela informa a situação dos servidores que estão em abono permanência, né? Ou seja, estão em abono permanência porque já estão aposentados, então já vislumbra que eles já podem sair a qualquer momento, né? E aí, com a inserção de melhorias no dashboard, eles sugeriram, né, inserir uma análise histórica, né, com a linha do tempo, no modelo atual que eu apresentei, inserir conceitos em formatos de caixa flutuantes, né, que é para auxiliar aqueles que não têm muito domínio do conceito, eles entenderem o que é cada conceito específico, como, por exemplo, estágio probatório, né, um caso que a pessoa não sabe o que significa. Incluir uma página extra sobre turnover, incluir uma página extra sobre remoções internas dos servidores, né, e aprofundar a visualização dos aposentados ao destacar essa questão dos cargos extintos e vedados, né. E com relação à conclusão, como eu já falei aqui, né, a grande maioria foi bem positivo, né, relatando impacto positivo na organização. A limitação do trabalho que ele foi apresentado apenas às lideranças da Progep, a gente não conseguiu ouvir os servidores mais operacionais. Provavelmente eles poderiam vir com mais sugestões de melhoria, né, uma outra visão. E essa é uma primeira versão, né? Então a gente pretende continuar desenvolvendo o observatório, inserir KPIs, KPIs e por aí. E é isso, pessoal. Desculpa aí se eu passei do tempo. Muito obrigada, Ana. Agora vamos ao Felipe Couto. Gente, eu vou pedir paciência para vocês por dois motivos, tá? O primeiro é o motivo de eu não ter ido presencialmente, que é esse ser humaninho aqui, que eu tô tomando conta dele Você enquanto a tá mãe dele tá trabalhando, linda! Eu tá? também estou com um aqui. Ainda por isso que eu não Um fui. aninho aqui, ele tá pingando fogo aqui no quarto. Totalmente Totalmente desculpado, desculpada. totalmente E, desculpado. Tem licença poética. e minha internet tá muito instável também, então talvez eu caia, mas quando eu tô caindo, eu tô ficando no máximo 2 minutos fora e tô de volta, tá? Bom, eu não fiz a apresentação tradicional porque eu não gosto desse tipo de apresentação, então eu vou fazer rapidamente para vocês apresentar algumas coisas aqui da minha tela. É, E aí eu vou colocar a tela inteira, porque aí eu vou passando para vocês algumas coisas, tá? Essa não, essa aqui sim, tá? Que é a ideia do artigo, tá? Do artigo que se chama Burocratização Viva e
Gestão por processo. Resultado de uma pesquisação na Secretaria de Finanças de Montes Claros, que foi uma pesquisa que, na realidade, começou em 2021, quando eu comecei a negociar com a Prefeitura de Montes Claros, no norte de Minas, a ideia do projeto, né, que eles estavam precisando de uma questão relacionada à padronização de processos de trabalho, que a Secretaria de Finanças é equivalente à Fazenda. A gente só fechou mesmo esse contrato no final de 2022. Eu comecei em 2023 e fiquei até o final de 2024 envolvido nesse processo. Então, na realidade, essa é a primeira publicação de uma pesquisa que durou 3 anos, tá? Então, não é uma pesquisa que surgiu fácil, tá? Ela teve três principais eixos, que é a questão da oferta de capacitações. Então, foram 140 servidores capacitados. É, aproximadamente Ele está querendo participar também, se estou percebendo. 140 servidores foram capacitados. Coleta de informações sobre mapeamento de processos. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente o que que foi a coleta, que foi basicamente relacionada à questão de procedimentos operacionais padrão pelo método do BPM, que é o Business Process Management, tá? Associado com a ideia do New Public Management, que é a nova administração pública. E também com a questão de compliance. Já tem alguns bons 6, 7 anos que eu estudo compliance e anticorrupção nas organizações. Então, eu fiz aqui os formulários de cadastro em 2 etapas de processo. E a primeira etapa é a estrutura geral do processo, a segunda é a especificação de cada etapa do processo. E a partir daí gerou esse relatóriozinho aqui, que eu vou só mostrar para vocês uma amostra, porque eu não posso mostrar tudo, tá? Como vocês podem perceber, são 1.721 páginas de manual de procedimentos operacionais padrão que a gente gerou para a Prefeitura de Montes Claros, na Secretaria de Fazenda. E a partir desse diagnóstico, a gente gerou 102 procedimentos operacionais padrão. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplozinho. Por exemplo, certidão negativa de débito de imóvel comprobatória, para retirar. Como é que é o processo? Então, tem as etapas aqui de processo, a descrição geral do processo, e cada um desses quadrinhos aqui, por exemplo, contribuinte protocola, a gente tem a descrição exatamente do que tem que ser comprovado em cada etapa desse processo de trabalho, tá? A partir daí, na Cefin, né, a gente foi gerando fluxogramas, que são os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, além de gerar outros produtos estratégicos. Em termos de intervenção, nós geramos em termos de intervenção, tá no paper isso, como eu vou passar para vocês aqui rapidamente, 4 principais produtos. A gente entregou um planejamento estratégico para a Secretaria de Finanças, a gente entregou um sistema de avaliação de integridade, que é um nível de maturidade por meio do mapa de riscos. A gente ofertou mais de 240 horas de capacitação, que inclusive a Fundação de Apoio colocou, esse bonitão aqui sou eu, colocando aqui as capacitações para o pessoal. E a partir dessas capacitações, a gente começou a analisar os efeitos da implementação de procedimentos operacionais padrão, na Secretaria de Finanças. E por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Por alguns motivos. O primeiro deles é esse aqui, tá? Porque o quadro de problemas estruturais, o diagnóstico de problemas estruturais, no geral, ele é grave em municípios, principalmente de médio e de pequeno porte. Esse piloto, ele foi colocado no município de 400 mil habitantes. Então, a gente tinha questão de fragmentação e atuação em ilhas, que é no serviço técnico, um não conversa com o outro. Conhecimento tácito, que está na cabeça do servidor, só fica para ele. Então, por exemplo, o servidor entra de férias, o processo fica 30 dias parado, porque ninguém sabe mais fazer, só aquele servidor. Sem cultura de indicadores e avaliação crítica, baixa maturidade organizacional para decisões muito improvisadas, falta de procedimentos operacionais padronizados e falta de mecanismos de accountability interno. Esses foram os principais relatos. Então, esse projeto foi 2 anos de intervenção, na realidade, com propósito, inclusive, de pesquisa, passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa, gerou uma série de elementos, enquanto a gente ia fazendo esses trabalhos em termos de pesquisação junto aos servidores, em termos de capacitação, preparo dos documentos, né? Coleta de dados, eu tenho material, assim, para uns 5 anos ainda de publicações ainda relacionadas ao tema. Aí a gente foi avaliar os resultados. Então, esse paper tecnológico, na realidade, é só uma avaliação geral do que foi o projeto, sabe? Então, isso só em termos de processo, porque quando a gente vai analisar em pessoas, a gente tem uma resistência à mudança institucional que é típica do serviço público. Você coloca mudança, o pessoal entra em pânico, né? Às vezes, vai mudar, o que que vai mudar, por que que vai mudar? É uma falta de escuta ativa dos servidores, uma desmotivação e um ceticismo com a modernização da administração pública.
principalmente lacunas formativas e desconhecimento técnico, porque quem é servidor público sabe, a gente estuda para o concurso público aquele volume absurdo de direito administrativo, chega lá no dia a dia, é muita improvisação que acontece, né? Muita improvisação e muita insegurança jurídica. Muita distribuição desigual de carga de trabalho, isso acontece até na academia, né? Fragilidade na liderança, na falta de critérios para chefia, ausência de escuta e avaliação interna e ausência de reconhecimento e valorização do servidor, além de integração precária entre os servidores. Esses eram os principais tópicos de problemas. E aí, da intervenção, como eu mencionei, a gente foi atrás desses produtos, né, dessas entregas, e pelo BPM, que é dividido em 5 níveis, desde de não ter nada até você ter um nível de institucionalização de melhoria contínua em todos os níveis, a prefeitura estava no nível 1, não tinha nada, tá? Então foram 2 anos de intervenção, indo lá quase todo dia, passando um tempo lá, integrando pesquisa, né, integrando capacitação, fazendo levantamento, gerando produtos técnicos, tentando apresentar esses produtos técnicos, fazendo melhoria de processos, ou seja, a gente mapeava o POP, fazia uma análise crítica do POP, depois desse POP a gente voltava lá para validar na área, né? E aí a gente vê o que que melhorou, tá? Para nossa surpresa, em termos de capacitação técnica, de você ter o produto do procedimento operacional padrão, ele muda relativamente pouca coisa. Por quê? Porque quando você tem um POP, na realidade, ele é mais útil para informar as pessoas. Ele é mais útil para informar as pessoas em relação ao processo. Mas não necessariamente ele leva a uma mudança estrutural em relação à gestão de processos. Isso a gente percebeu mais associado à ideia de artefatos. O que que mudou foi em termos de cultura. Por quê? Porque no processo de discutir sobre os processos de trabalho, houve a integração de diálogo entre os servidores, ou seja, a gente conversar sobre o que a gente está fazendo, que é uma coisa que poucas pessoas, em termos de serviço público, elas costumam fazer, conversar sobre o que que elas estão fazendo, entende? Além de uma horizontalidade e empoderamento geral, aí eu trouxe várias citações das entrevistas depois, né? Agora eu posso dar uma sugestão, eu posso fazer uma crítica, no mínimo eu vou ser ouvido agora, sabe? Então, essas questões relacionadas à horizontalização, empoderamento, além de autonomia na execução das tarefas e compreensão dos fluxos e melhoria técnica, são aspectos que são mais humanos, tá? São aspectos que são mais humanos e menos relacionados ao processo de trabalho. Além, claro, de um aumento de moral, né? Houve uma quebra de receio institucionalizado, uma consciência ética, enfrentamento de pressões, principalmente pressões políticas, né? O servidor que entende mais qual que é o processo e qual que é o papel dele, fica mais fácil resistir às pressões institucionais externas, além da valorização do servidor como pessoa e mudanças culturais gerais, para além do aprimoramento dos POPs, né? No geral, o que que a gente percebeu? Que o ganho ele vem de um sentido cultural, no aspecto do papel do servidor. Ou seja, nós temos uma ideia de burocracia muito estabelecida dentro de uma teoria tradicional, que é a ideia de que a burocratização ela é ruim, porque ela vem como uma norma rígida e estrutural. E normalmente essa estrutura de poder, ela vem do topo para a base, principalmente como se coloca dentro da escola clássica da administração, que é a ideia de uma burocratização que ela é estabelecida pela matriz de poder e a base vai obedecendo às normas. O que a gente percebeu foi, na realidade, quando a gente dá ao servidor o poder de mudar as normas que regem a própria instituição onde ele trabalha, cria-se a ideia de burocratização viva, ou seja, é, que o servidor, ele todos os dias ele trabalha na melhoria das normas do ambiente onde ele está. E isso gera não só empoderamento, mas gera um interesse maior no trabalho e o envolvimento. Porque o que ficou bem claro para a gente é que a falta de burocratização gera problemas de desorganização pesados em relação ao trabalho. Ou seja, processos que param, processos que não avançam, processos que não se desenvolvem, né? Então, essa questão de formação do vetor, né, de transformação por meio da qualificação dos servidores, isso ficou um elemento muito forte dentro do trabalho. E do ponto de vista principalmente teórico, essa questão dos POPs, elas têm que ser acompanhadas de artefatos que acompanham isso. Ou seja, não adianta nada você ter um procedimento bem estabelecido e documentado se isso não se converte num aplicativo, se isso não se converte num software, se isso não se converte numa ferramenta de controle, num dashboard, ou seja, isso tem que ser convertido em tecnologia. Por isso que é a ideia de burocratização viva, a ideia do servidor que ele fica revisitando continuamente a própria burocratização das instituições. Foi justamente esse encerrada a pesquisa no final de 2024 que nos estimulou a concorrer no edital da FAPEMIG desse ano,
de 2025, que é do cientista empreendedor. Então, eu me unifiquei com alguns professores da computação aqui, da inteligência artificial da universidade, e a gente propôs uma proposta de empresa baseada na ideia de automação de processos de trabalho em prefeituras. E aí surgiu a Municipa.ai, ou Municipa.ai, né? Que é basicamente uma empresa que nós criamos agora, financiada pela FAPEMIG, é uma empresa universitária, está incubada na universidade, cujo propósito dela é trabalhar diretamente com automação, de processos de trabalho em prefeituras. Então, a gente agora está fazendo 2 pilotos em prefeituras para tentar fazer automação geral das fazendas municipais, principalmente em pequenos municípios. E com isso a gente tentar gerar inovações, mais profundas dentro do serviço público, né? Então, dentro do nosso PPG, né, do nosso PPG de Estratégia e Desenvolvimento Econômico, a gente já tem esse produto técnico de impacto, né, que a gente fala muito, empresa que surge dentro da pesquisa da universidade, cujo propósito é justamente a automação do serviço público. Em termos gerais, essa foi uma pesquisa muito custosa de fazer, não só porque levou 2 anos para eu chegar na apresentação desse paper para vocês, mas por causa das pressões institucionais que a gente sofre quando a gente entra no ambiente como um pesquisador externo. Uma pergunta que todo mundo chega para você e faz quando está na prefeitura, num ambiente que ele é hostil. Ah, vamos participar da pesquisa? A pessoa chega e pergunta para você, tá, essa pesquisa tem o apoio da minha liderança? Eu falei, tem. Aí ela pergunta para mim, e o que que acontece comigo se eu não quiser participar? Aí você, enquanto pesquisador, você fica numa circunstância assim, muito, não, então não participe. Falou assim, mas vai chegar a notícia de que não vai participar? Eu falar, de mim, não. Ah, então essa resposta já é suficiente. Aí, às vezes, a pessoa quer participar, não quer. Então, entra questões, assim, muito complicadas relacionadas à pesquisação, que na realidade deve ser o meu próximo paper, que é a questão da inserção da pesquisa engajada de um pesquisador que entra nesses ambientes hostis. É muito complicado para a gente pensar em trabalhar. Mas a ideia desse paper, ela foi justamente derivada desse processo da necessidade de uma melhoria da gente mexer em certos vespeiros da administração pública, principalmente na instância dos municípios, que são os espaços às vezes mais fragilizados. Às vezes a gente percebe que uma autarquia do tamanho de uma universidade federal, ela tem um nível de organização 3, 4 vezes maior do que uma prefeitura de um município de até 50 mil habitantes, 80 mil habitantes, né? Então a gente precisa trabalhar, porque boa parte da ineficiência da administração pública, que é muito pior do que corrupção, acontece nesses pequenos municípios e que estão espalhados aí Brasil afora, né? Maior volume de desperdício de recursos. Então, com base nessa pesquisa, que ela tem um caráter de mostrar o aspecto humano do comportamento e revisitar essa própria estrutura da burocracia para não ser pensado de uma coisa disso que a gente faz de cima para baixo, mas de baixo para cima por meio de uma ideia de burocratização viva, de uma burocracia que ela é feita de baixo para cima, da base para o topo, na melhoria de processos pela gestão da qualidade, né? Pela engenharia de processos e automação. É possível a gente revisitar os próprios conceitos da administração pública e os principais problemas relacionados às disfunções da burocracia. Então, a gente já está colhendo bons frutos desse trabalho, e para minha alegria, né, encerrando aqui a apresentação, depois de começar agora, depois de 2 anos passando por esse sufoco, né, de passar por uma pesquisa engajada, porque quem passa por pesquisa engajada, de ficar num ambiente que já, por exemplo, algumas pessoas vão para lugares onde barragens estouraram, onde grandes tragédias aconteceram, além de todo o peso de você participar de ambientes áridos organizacionais de pesquisa por tanto tempo, é, consegui a aprovação desse paper aqui no SEMEAD, estou conseguindo fazer a apresentação e esse é um dos papers indicados a prêmio do evento. Então, já estou feliz demais por estar aqui hoje e agradeço a todos vocês aí pelo tempo da apresentação. Obrigada, Felipe. Sobrou 1 minuto e meio. O Felipe Natan é o próximo autor? Vocês me Beleza. ouvem? Sim. Primeiramente, eu peço desculpa, eu tive um problema inicial no meu computador, simplesmente travou quando eu abri o aplicativo e aí, enfim. Eu vou compartilhar aqui a tela, acostumado com o Google Meet, aí também tem esse fator. Só fechar isso. Você lembra ou você ouviu que a Érica vai mandar um foguetinho quando faltar 5 minutos? Não, Então tá bom.
mas ok. Ah, somente conteúdo. Pessoal, enquanto o Felipe ainda não tá colocando a apresentação dele, assim que ele finalizar, antes de eu e a Heloísa começar as perguntas, eu vou colocar um link aqui para vocês, tá? Para avaliar, né? Isso. Ok, a minha apresentação está aparecendo para vocês? Ótimo. Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Felipe Natan Ferreira dos Santos. Eu faço doutorado em Economia Aplicada na Universidade Federal de Viçosa, aqui no interior de Minas Gerais. Este trabalho é fruto de uma monografia de um co-orientado meu, que é o Felipe Tadeu, e que foi orientado pela professora Ana Cecília da Universidade Federal de Viçosa. Bom, esse trabalho ele foi realizado no ano retrasado e tem como título o efeito da pandemia na taxa de abandono de estudantes cotistas e não cotistas da Universidade Federal de Viçosa. É... Não está passando. Ah, ok. Bom, então, primeiramente contextualizando, né, é, a- é sabido por todos que no Brasil a gente tem uma desigualdade racial e educacional muito proeminente, e essa desigualdade, ela afeta todas as etapas do ensino, né, então a gente chama que é uma desigualdade que ela é verticalizada, porque é, dependendo das suas características socioeconômicas, você vai ter maiores dificuldades para alcançar níveis maiores de educação. Então, por exemplo, finalizar o ensino médio, alcançar o ensino superior e, quiçá, ir para a pós-graduação, mas também ela é horizontalizada, uma vez que é, por mais que você esteja no sistema de ensino superior, por exemplo, existe uma desigualdade em qual universidade você vai ingressar, em qual curso você vai ingressar, né? E o acesso ao ensino superior ele é marcado, né? Então, por essas desigualdades, e o que culminou nas políticas de ações afirmativas implementadas, né, no ano de 2012. Vale destacar que, apesar da política ser de 2012, ela já tinha sido implementada em algumas instituições, por exemplo, na UERJ e etc. E o problema central, né, nessa pesquisa é que, apesar da política de cota, né, que é uma política de ingresso ao ensino superior, ainda persiste desigualdades, né, na permanência, sobretudo, desses estudantes, né. Então, não basta apenas a gente, no caso, o Estado, ele propor políticas para o ingresso, mas é preciso que essa pessoa ela tenha um arsenal ali de possibilidades para concluir esse ensino, né? Então, nesse sentido, dado o contexto da pandemia de Covid-19, eu acredito que todo mundo já cansou de ouvir falar sobre os efeitos da pandemia, mas é algo que eminentemente vai sempre estar voltando, né? Uma vez que a gente possui dados e informações para ver os efeitos, né, da Covid-19. E aqui o objetivo desse trabalho é ver os efeitos na taxa de abandono do primeiro ano do curso entre os estudantes cotistas e não cotistas da universidade. Para isso, foi utilizado os dados administrativos da Pró-Reitoria de Ensino, e trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e analítica, tá? O período, então, o objetivo é comparar o período pré e pós-pandemia, né, e durante, no caso, a pandemia. E por questões práticas, foi excluído os estudantes com deficiência, ah, por, por serem estudantes que têm características específicas e condições de permanência muito específicas, tá? E, além disso, foi utilizado apenas ingressantes do ano de 2016, porque no ano de 2016 foi o ano que a universidade finalizou esse acréscimo paulatino de vagas para as cotas raciais, tá? Então, a amostra final ela é composta por 13.176 estudantes, e vale destacar que o estudante ele ingressa naquele ano, então a gente não tem o que a gente chama de painel na econometria, né? A gente não consegue é,
ter o mesmo estudante entrando em vários anos, né? Então, a gente vai lidar com uma espécie de pseudo-painel. As variáveis, né? A variável dependente, então, ela vai ser o abandono no primeiro ano, então, vai assumir valor 1 se ele abandonou e 0 caso contrário. E as variáveis explicativas, elas vão ser, né? Primeiro, qual a modalidade de ingresso do estudante. Então, a ampla concorrência vai ser o grupo de referência. E a gente agrupou também todas as cotas raciais. Então, se a cota racial com ou sem a renda. E as demais cotas, por exemplo, só se ingressou por escola pública ou se ingressou por escola pública e entrou por cota de renda também. E variáveis de controle, que são outras variáveis, né, que poderiam estar captando esse efeito específico da cota e da pandemia, a gente colocou também, que é a idade do estudante, o gênero, a renda, a escolaridade dos pais, se esse estudante recebe auxílio ou não da universidade, o curso do estudante, o ano de ingresso, porque a gente sabe que existem características específicas que poderiam estar afetando essa questão do abandono. Vale destacar que o abandono no primeiro ano ele foi utilizado uma vez que seria uma forma da gente poder comparar os estudantes ao longo do tempo. Então, porque se a gente tem dados, por exemplo, do estudante que ingressou em 2016, a gente sabe se ele formou ou não, a gente tem o coeficiente de rendimento dele acumulado em todo o curso, mas o estudante, por exemplo, de 2021, na época em que foi realizado o estudo, a gente só tinha o ingresso dele, a gente não tinha as informações ao longo do curso. Mas o primeiro semestre, o primeiro ano do estudante é o mesmo para todos, né? No sentido que é aquele momento de adaptação e etc. A gente sabe que, a gente sabe não, a literatura diz que é um momento mais de dificuldade para o estudante, né? Ah, e o destaque, então, vai ser nessa variável. Para isso, a gente usou uma série de modelos econométricos e que, basicamente, o que difere eles é a implementação paulatina de uma série de estratégias. Então, eu vou focar aqui apenas para agilizar no modelo 3, onde a gente vai interagir, então, a variável de ingresso em cada modalidade de cota com o ano de ingresso do estudante. E, além disso, vai ser utilizado o modelo de probabilidade linear. Trata-se de um trabalho, né, de monografia, então, por isso, prezou-se por uma simplificação metodológica. A gente sabe, né, que para avaliação de impacto é interessante métodos que a gente consiga filtrar esse efeito causal, né? Então, eu gosto de brincar que um agrônomo, para avaliar o efeito de algum remédio lá para a planta, ele consegue deixar, né, as duas amostras pareáveis, né? Então as duas plantinhas lá vão estar com a mesma temperatura, com a mesma qualidade do solo, de maneira que o que diferencia uma planta da outra é se uma recebeu um, o remédio ou não, né? De maneira que ao avaliar os efeitos disso, ele consegue dizer que aquele é o efeito causal. Aqui, para ciências sociais aplicadas, a gente não consegue definir qual estudante vai ingressar ou não pela modalidade de cota, porque não é aleatório, né? A gente não consegue tornar esse ingresso pela cota aleatória, e da mesma forma a gente não consegue sortear quem vai passar pela pandemia ou não. Então, o certo aqui seria, né, a gente utilizar modelos que tentam que são utilizados em avaliação de políticas públicas para tentar aleatorizar esse estudante, tá? Então, a justificativa metodológica, inclusive, o modelo de probabilidade linear, ele tem o diferencial dele, é que a gente consegue estimar os efeitos marginais de forma direta, eu não trouxe as equações aqui, mas seria uma possibilidade também utilizar modelos logísticos, tá? Probabilísticos. Então, trata-se de uma cross-section empilhada, né? Não se trata de um painel, seria uma espécie de pseudo-painel, tá? E, como resultado, a gente foi verificado, né, que houve um aumento
na taxa de abandono de 10%, né, de média dos anos antes da pandemia para 13% na média nos anos da pandemia, tá? O ano de 2020, contudo, entre os anos da pandemia, ele teve a menor taxa e uma possível explicação foi a flexibilizações institucionais, foram as flexibilizações. Por exemplo, os estudantes eles poderiam cancelar a matrícula, é, desculpa, cancelar a matrícula não, mas eles poderiam cancelar a matrícula em algumas disciplinas, é, a questão das provas também remotas, todo esse, por mais que isso possa afetar de maneira negativa, pode ser que esse efeito seja um efeito confundível, né? Porque tem a parte dessa flexibilização até dos professores que não deram prova, etc. Então, esses efeitos são realmente mais complexos. E também tem o fato de que em 2020 o estudante ele chegou a acessar a universidade de maneira presencial. Então, aquele primeiro contato com a turma, com os professores, né? Então, né, onde iria morar, etc. Chegou a visitar a universidade, ao contrário de quem ingressou no ano de 2021, que foi tudo online, o próprio processo seletivo foi online também, então o estudante sequer talvez tenha conhecido a cidade onde estava a universidade. E, além disso, toda a questão acumulada, né, da pandemia. Então, esse desgaste psicológico, como grande parte dos estudantes que ingressaram em 2021, talvez concluíram o terceiro ano na pandemia também. Então, a gente acredita que isso seja uma explicação para o ano de 2021 ter tido esse pico, ao passo que 2020 não. E para os modelos econométricos, a gente encontrou, então, um aumento de 2,8 pontos percentuais na probabilidade de abandono, né? Específico para as cotas raciais, enquanto nas outras cotas não teve efeito significativo, né? Então, esse efeito da pandemia, ele não foi um efeito imediato, mas ele foi significativo no ano de 2021, né? E aí, no modelo final, a gente encontra 5,4 pontos percentuais para os cotistas, né? E, além disso, uma coisa interessante que foi encontrada, né? As variáveis de controle, por exemplo, a idade, ela aumenta o abandono, e aí, na literatura econômica, a gente vê que isso pode ter uma relação com esse efeito de substituição, né? Quanto maior a idade do indivíduo, maior essa questão do paralelo entre ingressar no mercado de trabalho ou ir para o ensino superior. Então, né, esse custo de oportunidade ele é maior à medida que a gente aumenta a idade. E a renda, notadamente, ela reduz o abandono, né? Algo que a gente esperava também, mas algo que foi, assim, um resultado interessante, bastante forte, evidente, foi o efeito dos auxílios institucionais, né? Então, as bolsas de apoio a esses estudantes. Então, a universidade, ela aderiu uma bolsa relacionada, por exemplo, a acesso à internet, etc. Então, a gente viu que isso reduz em 12,9 pontos percentuais o abandono, tá? Então, em relação às discussões, a gente vê, né, esse efeito acumulativo da pandemia, e como os cotistas raciais são mais vulneráveis, mesmo após a gente controlar pela renda, pela idade, pela escolaridade dos pais, a gente vê que os ingressantes que ingressam pela cota racial, eles têm essa vulnerabilidade mais eminente, né? E isso foi algo que foi visto, né, na pandemia também. E a importância de fortalecer essas estratégias de permanência dos estudantes. Isso aqui eu já falei, então, essa ampliação também desses programas de assistência estudantil e monitorar esses efeitos de longo prazo pós-pandemia, né? Talvez investigar, será que os estudantes que tiveram algum momento o acesso à universidade via pandemia, qual é o efeito disso no mercado de trabalho, né? Qual é o efeito de ter feito meio semestre, um semestre na pandemia, ou um ano, ou meio curso, ou o curso inteiro, né? Então, a gente tem essa discussão sobre o EAD, que é uma discussão que vigorou muito na pandemia, e hoje a gente tem essa discussão porque o número de estudantes do EAD ampliou muito pós-pandemia, né? Felipe, Então, 1 minuto para encerrar.
Sim, dado isso, eu agradeço pela atenção. Show, obrigada. Bom, parabéns a todos os autores de hoje. Eu e a Érica combinamos que cada uma pode fazer perguntas. Eu separei 2 perguntas para cada um de vocês, mas, em primeiro lugar, eu acho que os trabalhos foram excelentes, então, muito bons. Acho que trouxeram diversos aspectos da gestão pública, seja educação, seja processos, seja pessoal. Eu, como parte, né, desse ecossistema da Federal de São Paulo, coloquei o alarme. Esse parte desse ecossistema, eu agradeço as iniciativas, porque mostram realmente algumas angústias que nós também temos na Unifesp, e como eu sou a moderadora, a primeira coisa eu gostaria de perguntar se algum dos painelistas quer fazer uma pergunta para alguém especificamente. A gente vai fazer, primeiro, cada um pode perguntar para outra pessoa, a segunda rodada é a Érica e a terceira sou eu, tá bom? Então, começaremos com o último que apresentou. Você quer perguntar alguma coisa para algum anterior? Não, só queria parabenizar todos pelas apresentações, eu gostei bastante. E é isso. Bom, então, Felipe Frois, queres perguntar algo para algum colega? Também queria parabenizar a todos. Eu acredito que a seção de artigos aplicados está crescendo de uma forma muito positiva, principalmente na área de administração pública. Eu estava olhando a programação do evento e a maioria das sessões de artigos aplicados é de administração pública, que mostra que a gente está desenvolvendo bem a área. Agradeço e parabenizo a todos vocês aí pelos Opa, Ana Luísa, queres fazer alguma pergunta? Não, não, eu gostei muito da apresentação de todos. Eu até me identifiquei mais com o trabalho do Felipe, que eu também trabalho com gestão de processos na Projeto atualmente, né? E a gente está desenvolvendo um estudo sobre priorização dos processos. Provavelmente iremos citá-lo. Gostei muito do seu trabalho, né? E É, assim, tá muito is- bom com o seminário, eu gostei muito. o O- Natan, você está compartilhando a sua Tira, tela, tá? tira aí. Já são 2 strikes aqui de tela de WhatsApp aqui. A LGPD já pegou para Isso. todo mundo aqui. E, opa, Lucas, você quer fazer alguma pergunta? Não, é somente agradecer a oportunidade, parabenizar aí os demais colegas. É, Gostei muito das apresentações e aprendi bastante hoje. Obrigado. Érica, você gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, né? Primeiro, parabenizar, né, todos vocês pela apresentação dos trabalhos, né? Gostei muito. E eu queria fazer uma pergunta para Ana. Ana, você, né, nessa questão aí dos usos, né, dos dashboards e tal, você acha que isso redefiniu em algum momento a questão cultural no setor público? Ou não, assim, você acha que não, as pessoas lidaram bem com isso e tá tudo certo, assim, como as pessoas receberam, né, essa utilização? Olha, de maneira geral, eu vejo que é uma cultura em construção, sabe? Então, assim, daí aquela importância que eu falei da questão da alfabetização do público-alvo, de começar com gráficos mais simples, mais fáceis para as pessoas entenderem e começarem a se identificar realmente com as informações e com os dados, sabe? Tipo assim, entender o meu trabalho tá ali, tá representando ali naquele gráfico, sabe? E aí, depois, com o tempo, né, a gente incrementando, colocando os KPIs. Por exemplo, lá a gente ainda não tem essa cultura de indicadores tão forte. Então, é algo assim que está
está ainda se desenvolvendo aos poucos, sabe? Que provavelmente será uma segunda versão, né? Mas, assim, eu vejo assim, como um impacto muito positivo, né? Uma tendência, inclusive, para a gestão, né? E a questão é aquela, né? Começar do mais simples mesmo, né? Para começar, para depois ir evoluindo, né? Muito obrigada, Ana. Bom, então agora vamos às minhas perguntas. Antes de eu começar as perguntas, vocês vão aproveitar da minha senioridade, que eu já estou há 25 anos em sala de aula, e eu vou dar duas recomendações. Primeiro, peguem o tempo, tirem um, e é o número de slides que vocês vão dar conta de apresentar. Sempre com mais foco nos resultados e nas considerações do que nas outras coisas, porque são eventos de pesquisa que a gente vem para mostrar resultado e pensar sobre eles e gerar mais crítica. Então, sempre deem ênfase na apresentação de vocês, não na parte conceitual, isso é um slide, dois no máximo, com os objetivos e etc., e foquem nos resultados para fomentar as discussões. Segundo, Felipe Frois Couto. Eu acho que a gente está num ambiente muito acadêmico, muito burocrático, não pode ser tão vivo assim. Tem que preparar uma apresentação, porque você está aí, pai, hoje, né? Esses eventos, eles servem para inspirar pessoas a seguir o rigor acadêmico. Perdoa, mas eu sou burocrática e protocolar. Então, acho que o seu trabalho é espetacular, mas ficar mostrando tela com coisa perde um pouco, né? A gente perde um pouco da riqueza dos detalhes. Então, a gente tem hoje aquela ideia de acessibilidade, né? O design universal, tamanho de letras acima de 20, ser uma proposta que a gente consiga deixar como legado no site do SEMEAD para quem for assistir. Agora, vamos às perguntas. Então, para o nosso primeiro apresentador, que foi o nosso Lucas, Lucas, evidências de que a aplicação de sanções tem efeito dissuasório efetivo sobre o comportamento de empresas contratadas, que o que eu vejo às vezes é que ela muda de nome e continua participando de licitação. Conta a sua. Esse é um problema, né? Que a administração pública, ela vivencia, é, porque muitas vezes o órgão público, ele aplica a sanção, né? Ele tem o poder e dever de aplicar, né, a sanção. Ele, muitas vezes, enfrenta dificuldades de reaver os recursos e, e a empresa, ela muda de nome, decreta falência e aí participa de outras licitações. Então, esse é um problema que existe, de fato, e que, na minha opinião, isso deveria ser encarado de uma forma mais enérgica, né, por parte do poder público, seja por meio de uma legislação, de uma alteração na legislação e de medidas para mitigar essa questão. Agora, com relação ao estudo em si das obras, né, o estudo ele se debruçou nessa questão, né, da efetividade, para que a sociedade realmente, de fato, tenha o resultado, né, o resultado do recurso, do serviço público, né, mas existe, de fato, essa questão e que, na minha opinião, deveria ser melhor tratado pelo poder público e pelo legislador. Obrigada. Ana, no seu caso, eu adorei esse dashboard. Eu acho que eu trabalho hoje na CPA da Unifesp e a gente não consegue ter essa clareza. E aí eu queria te perguntar,
quais critérios foram utilizados para selecionar os indicadores de gestão de pessoal para evitar sobrecarga de informação? Como foi essa, digamos, esse funil? Quem participou? Então, quem participou foi a pró-reitora, as diretoras e a coordenadora da DAGE, né? Eu não coloquei na apresentação para não ficar uma tabela com as reuniões, mas no artigo tem a tabela com as reuniões e o que foi discutido em cada reunião, né? Então, assim, o funil, a necessidade maior surgiu. Na verdade, a ideia é aumentar o observatório para abarcar vários temas da gestão de pessoas, né? Mas o pontapé foi essa dificuldade que a gente tem nas IFES, de maneira geral, né? Que é essa lei que ela extingue alguns cargos, né? E aí, por exemplo, extinguir o auxiliar administrativo, a universidade tem uns 200, então são 200 funções que no futuro a gente vai perder, 200 pessoas, que não tem como repor para o mesmo cargo. Né? E aí a Progep vive hoje nesse dilema de como é que vai fazer a alocação de pessoal, né? Também redistribuir trabalho, né? Dentro dessa realidade, né? Entendo. Então foram essas pessoas. Aí eu não mostrei aqui para não encher mais a apresentação, mas no artigo tem essa tabela com as pessoas que Não, participaram e as eu, reuniões. perdão, eu tinha visto, mas na Aham. verdade sempre tem um product owner. Quem era o product owner? Quem era o PO? A pró-reitora, a chefona. Então, tá bom. No caso, para o Felipe Frois Couto, eu gostaria de saber se há indicadores que demonstrem resultados mensuráveis, como eficiência, transparência, ou mesmo uma escala de satisfação após essa possível padronização. O produto completo, na realidade, tem esses dados. Esse estudo ele foi colocado em uma perspectiva mais qualitativa, relacionada às percepções. Então, tem grupos focais, tem entrevistas individuais, mas, assim, os questionários relacionados à avaliação do antes e depois, nós temos os dados quantitativos, nós temos dados quantitativos relacionados à questão da percepção sobre a capacitação também. Mas esses dados quantitativos em específicos eu estou guardando para uma segunda rodada de análise. Então a gente tem sim, na realidade, bastante material, como eu comentei. O ponto aqui principal é relacionado a esse das percepções dos atores como os principais resultados subjetivamente analisados, se eu posso dizer. Não, perfeito, eu entendo. Você tinha mencionado que é um trabalho longo, né? 2 anos, deve ter muita amostra ainda por trabalhar. Professora E Heloísa, eu acho que ele caiu. ele congelou, né? Eu vi, É. ficou com o olhar parado. Descarreguei. Ah, voltou. Felipe, Eu tô Pronto. caindo, eu tô voltou, voltando. termine. Não, eu já tinha terminado, que é uma Ah, perspectiva tá, mais então. qualitativa mesmo, que esse primeiro trabalho traz. É, e a principal contribuição mesmo vem no sentido do questionamento, porque esse trabalho inaugura a ideia da própria discussão do papel da burocracia, né, no processo das organizações públicas e como que a gente trata essa questão da desburocratização, reburocratização, porque o problema da burocracia ele é real, ele é necessário para as organizações. Mas em última instância, esse trabalho ele mostra que a própria ideia da burocracia em si, ela ainda não é dispensável. A gente não pode falar de uma ideia tão hipermoderna que se coloque dessa forma, de uma organização que prescinde da burocratização, Estado mínimo e por aí vai. Pelo contrário, isso causa caos no serviço público. A grande questão é como transformar a burocracia em si num processo vivo de transformação a partir de sentidos relacionados à própria participação dos servidores mesmo, empoderamento dos servidores no processo de construção das normas organizacionais. Então, na realidade, não está na questão da matriz de poder e da burocratização, mas a questão são as fontes e como que as matrizes de opressão se colocam dentro
da estrutura Vou burocrática. Então, tem te, toda uma eu vou discussão te teórica aí que sugerir, vai vir. uhum, vou te sugerir uma abordagem bem que você já deve conhecer, mas eu gosto muito da ideia de governança em rede participativa, sem a coisa da hierarquia, um modelo mais em rede. Acho que tem vários autores interessantes. Se você tiver interesse, depois me escreve, que eu te mando. A gente faz um trabalho, eu e um colega, na ENAP, com gestores públicos de alto escalão, e a gente trata das teorias da governança. Acho que combina muito com as tuas pesquisas, tá bom? E, Obrigado. por último, o nosso querido Felipe Natan Ferreira dos Santos, com esse problema, né? EAD ou não EAD, nós temos também essa discussão ali na Unifesp, mas eu gostaria um insight seu de como as universidades podem se preparar para futuras crises, considerando o aprendizado sobre vulnerabilidade e evasão, pensando, por exemplo, que essa semana a gente teve, não tem uma federal lá, mas teve um ciclone no Paraná e destruiu uma cidade e impediu que os serviços funcionassem. Então, quais são os gatilhos dos desastres climáticos que podem se corresponder, né, essa ruptura que a gente teve na pandemia? Você tem algum insight? Você leu alguma coisa? Então, tem se discutido muito hoje sobre resiliência climática, né? Então, tenho lido um pouco sobre isso e tenho visto que algumas escolas estão pensando em maneiras, por exemplo, enchente, como resolver essas questões e etc. Mas eu acho que com o resultado do trabalho, eu acho que o que fica mais evidente assim é a importância do auxílio das universidades, né? Então, eu acho que é um pouco difícil evitar os efeitos, né, de maneira totalizada, né, os efeitos de algum desastre climático ou de qualquer outro choque, né? Choque é algo que vem de fora, né? Não está dentro do modelo. Então, por exemplo, a pandemia, eu acho que ninguém estava esperando por isso. E, evidentemente, esses choques climáticos também eu acho que ninguém espera. Só que eu acho que o que fica é uma certa. Chega a ser até empatia mesmo das universidades, né, de tentar entender que uma vez, né, que ocorreu o ingresso, que se expandiu esse acesso para minorias, é importante entender e se adequar a a esse novo sistema, né? Então, não faz sentido, na atualidade, a universidade achar, por exemplo, que cursos noturnos vai ser só determinados cursos, né? Que é uma forma de você restringir muito, né? Então, a gente tem uma discussão, por exemplo, que, apesar das cotas, tem muitos cursos que não há preenchimento de vagas, por causa que os cursos são um determinado horário, enfim, que não é para os cotistas. Então, existe toda uma discussão sobre isso, que não é só você dar a vaga, né, vamos dizer assim, que não é dada, né, existe um processo, apesar das cotas, é um processo seletivo, mas de você instituir mecanismos para possibilitar essa permanência e a finalização do curso, né? Mas eu acho que não Uau. temos soluções Uhum. muito práticas assim ainda. Para desastres, acho que não. Bom, queria agradecer a todos. A nossa sessão encerrou às 18 horas, como lembrou bem a Érica. Eu agradeço muito ter conhecido o trabalho de vocês. Continuem, publicando e participando de eventos como esse. Acho que é muito rico. E, Érica, muito obrigada pelo apoio. E continua. Hoje é só o primeiro dia, pessoal. Temos uma semana ainda para poder aprender e ensinar, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.